Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui e hoje é um dia lindo, né? Quero cumprimentar todos com a mais perfeita paz do Senhor, que excede todo o entendimento. E já de início já quero agradecer as ajudas, né? Ontem eu olhei ali e uma pessoa que já me ajudou muito mesmo, muito demais, financeiramente. Ela me mandou uma oferta, que Deus abençoe. E hoje a gente já vai lá no mercado comprar alguma coisa. E sempre chega na hora, não chega nem tão atrasado e nem tão adiantado, né? Eu lembro-me de um pastor que já é falecido. Ele era o segundo pastor de uma igreja, uma grande igreja. E ele não era assalariado, e o outro pastor era assalariado. Aí o outro pastor tirou férias e ficou 30 dias de férias. E aí quando ele voltou, ele contou muita coisa, né? Que tinha ido não sei aonde, que tinha ganhado não sei o quê. Contou muitas coisas, né? Eu não lembro se eu estava nesse culto, mas foi muito comentado. E aí, quando ele viu que o pessoal já estava indo embora, né? Porque acho que a igreja não gostou muito, né? Das vantagens que ele contou. Aí, quando ele viu que o povo começou a se levantar e ir embora, ele passou para o segundo dele. E aí eu não lembro se eu estava nesse culto, mas foi muito comentado, então todo mundo comentou que o pastor esse levantou, esse que não era assalariado e também não tirava férias, porque não era assalariado, e disse: o meu Deus não é o mesmo Deus do Mota, era Mota o nome desse outro pastor. O meu Deus me leva na rédea curta. Não falta, mas também não sobra. Então eu posso dizer que o meu Deus é assim, né? Me leva na rédea curta. Então eu agradeço aí aqueles que têm sido tocados por Deus. Eu tenho absoluta certeza que são tocados pelo próprio Deus e têm me socorrido. Gente, esse vídeo de hoje é muito importante. Eu não sei se eu vou conseguir reproduzir tudo o que me veio na madrugada, mas que o Espírito Santo de Deus me ilumine mais uma vez. Eu até, a partir de agora, eu vou começar a fazer os vídeos na hora que Deus começa a falar comigo, né? Que depois é mais difícil. Mas eu queria falar hoje sobre um assunto muito importante, que a gente vai estar no futuro no lugar onde as nossas decisões do presente vão nos levar. Não tem como estar em um lugar diferente, aquele lugar que as nossas decisões de hoje irão nos conduzir, que as nossas ações, que os nossos atos do presente irão nos conduzir. Então eu quero falar alguns assuntos com respeito não só o futuro
o meu e o teu futuro na glória com Deus, nos céus, no reino dos céus, mas também aqui. Porque a Bíblia diz que nenhuma folha da árvore cai sem o conhecimento de Deus, né? Ou sem a permissão de Deus. Então, eu acredito, tenho consciência de que a pessoa, ela escolhe. A partir do momento que a pessoa conhece Deus, que ela tem conhecimento que existe um Deus nos céus, que enviou o seu único filho a esta terra, e que ele veio e morreu por nós, pecadores, ela, a partir daquele momento, todas as escolhas que ela faz, isso não estou aqui dizendo que aquele que não conhece Deus também não é assim. Porque aquele que não conhece Deus é porque não quer. Porque não quer, porque não deu ouvidos. Ainda mais nos dias de hoje. Eu acredito que tem pessoas pregando um evangelho falso nos 4 cantos do mundo, mas também há pessoas pregando o evangelho verdadeiro nos 4 cantos do mundo. E a pessoa faz as escolhas dela. A pessoa faz as escolhas dela. E tudo está registrado na Bíblia. Por exemplo, uma palavra que reforça e comprova de que os nossos atos nos levarão ao lugar que nós vamos estar no amanhã, é aquela palavra que Jesus falou. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Era estrangeiro e me hospedastes. E para quem ele disser isto, vai ser vinde benditos de meu Pai. Porém, para quem ele disser o contrário, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, era estrangeiro, não me hospedaste, vai ser apartai-vos de mim, malditos. Então essa palavra, para mim, é uma das palavras que mais comprovam que as nossas atitudes, que os nossos atos nos conduzirão no futuro da nossa vida. E a Bíblia também fala da lei da semeadura, que tudo que nós semearmos também iremos colher. E eu acredito que todo fruto que a gente demora a colher é o fruto que mais vai nos causar prejuízo. Porque se eu semear mal, se eu semear uma semente má, e eu não colher nesta vida, para mim não há esperança no juízo final. Então, as suas escolhas hoje, que você faz hoje, o que você faz hoje, define o seu amanhã. E isso em todas as áreas. Por exemplo, um médico que estuda para médico hoje, no amanhã ele vai ser médico. Hoje ele não é, ele é um estudante. Ele vai ter que ir lá fazer a vestibular, vai ter que passar, vai ter que estudar antes. Mas tudo que ele está fazendo vai definir o amanhã dele. E assim é em todos os sentidos, isso é uma lei da vida. E no âmbito espiritual a mesma coisa. Tem pessoas que vão levando a vida confiando nos outros. Por exemplo, a Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Por que será? Porque se a pessoa a pessoa é chamada, mas ela não leva a sério o chamado. E ela continua
vivendo a vida dela como se ela não tivesse sido chamada, como se ela não tivesse conhecimento, como se Deus não existisse, como se ela pudesse continuar vivendo a vida dela normalmente como ela sempre viveu. Se ela roubava, ela continua sendo desonesta, roubando. Se ela adulterava, ela continua adulterando. Se ela mentia, ela continua mentindo, e ainda diz que existe mentirinha santa. Então, está ali na palavra. Está na palavra. Se você fez o bem, vinde bendito do meu Pai. Agora, se você... Porque a pessoa que chega ao conhecimento da verdade, pessoa que chega a experiências muitas vezes com Deus, porque tem muitas pessoas que vêm para o Evangelho porque aconteceu um milagre na sua vida. Por exemplo, a minha família todinha se converteu porque uma irmã minha, ela tinha problemas espirituais e dava lá uns negócios nela lá e ela se endemoniava, eu acredito que era isso. E a gente teve que ir para a igreja. Tinha que chamar o pastor vinha, expulsava aquele demônio. E isso a nossa família sofreu durante muito tempo. Então todos vieram para a igreja por causa disso. Mas aí a pessoa vem para a igreja, num primeiro momento, ela é temente. Ela quer saber o que ela pode e o que ela não pode fazer. Mas acontece que dentro da igreja existem pessoas, e muitas delas ocupando lugares altos, né? E elas dão mau exemplo. E é aquela palavra que Jesus disse, né? Ai de vós que percorreis os céus e a terra para fazer um prosélito, isto é, para converter alguém, e depois o tornais 2 vezes mais filho do diabo do que vós. Por quê? Por causa do mau exemplo. Então a pessoa tem que entender, a pessoa tem que compreender que o futuro dela depende das suas atitudes, dos seus atos. Dos seus atos. Por exemplo, eu disse aqui que muitos serão chamados e poucos escolhidos. E onde é que estão os muitos? Onde é que estão os muitos? Não estão por aí pelas religiões, pelos templos religiosos? Não há templos religiosos que têm... Eu já cheguei a ver, não sei se era verdade, eu nunca estive lá. Eu já cheguei a ver na televisão lugares que disseram que tinha 1 milhão de pessoas. Não é aí que estão os muitos chamados? Porém, a Bíblia, ela afirma que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Por que poucos escolhidos? Porque foram chamados, mas não praticaram o bem, praticaram o mal. Dentro das próprias organizações tem coisa errada. E não é coisa errada que tudo bem, errar é humano. Não, é injustiça social, é adultérios, é prostituições abertamente. E eu não estou falando aqui de prostituição sexo, estou falando de prostituição de pessoas que adoram e idolatram pessoas. Estou falando de coisas que Deus não aceita, não releva, não perdoa. Porque todo mundo, até os católicos, tem uma Bíblia em casa. E eles podem ler a hora que quiserem. E na mesma Bíblia que eu leio, e eu tenho Bíblia católica em casa também, está escrito que não pode ter outros deuses diante de si. Que não pode idolatrar, seja lá quem for, se é pessoa ou se é estátua, não pode.
Ah, mas é a mãe de Jesus, não interessa, ela era uma mulher qualquer. Ela foi escolhida para um propósito, mas depois ela se tornou uma mulher como as outras. Ela casou-se, ela teve outros filhos. Certamente ela teve muitos pecados, muitos erros. Então ela não é uma santa como Jesus foi. O único homem que pode ser adorado é Jesus. Que pode ser idolatrado, que é só Jesus. Então as pessoas, elas vão vivendo a vida delas como se elas não fossem responsáveis pelos seus atos. Você precisa olhar e ver como que o seu pastor ou o seu líder, ou seja lá quem for. Você precisa ver. Você não pode seguir ninguém cegamente. Porque aonde o seu líder for parar, você vai também. Você tem que olhar onde você está congregando, se está tudo certinho. Porque se olharmos para a igreja primitiva, é um modelo da igreja que Jesus criou. É um modelo da igreja que nós devemos fazer parte. E lá diz que não havia necessitados. E quando alguém tinha problemas, era curado. Porque Deus estava lá. Então não havia enfermos, porque se tivesse enfermo, chamavam lá os apóstolos e acontecia milagres. Não havia necessitados. Por exemplo, eu sei de pastores que choram. Ah, mas ele não é pastor, ele é encarregado de congregação. Isso não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia, vamos consagrar encarregado de congregação. Não tem. Ah, mas ele é presbítero, mas é pastor. Se ele está responsável por uma igreja, ele é pastor. E aí a esposa está chorando, porque há necessidades em casa, necessidades básicas muitas vezes. E quem é responsável por isso? Ah, é o pastor. Não, é a igreja. Porque biblicamente a igreja que é soberana. Por que a igreja que é soberana? Porque se você seguir a regra lá, de quando Jesus escreveu e disse, olha, se tu for levar a tua oferta no altar e lá te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, isto é, que você pecou contra ele, que você tem que acertar alguma coisa com ele, primeiro vai lá acertar com ele. E depois continua, se teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele, entre ti e ele, e repreende-o, corrige-o. Se ele te ouviu, acabou ali. Vocês vão se perdoar e terminou o negócio ali. Agora, se ele não te ouviu, chama mais testemunha. Se ele não ouvir as testemunhas, aí leva ao conhecimento da igreja. Então, não está dizendo leva ao conhecimento do pastor, está dizendo leva ao conhecimento da igreja. Então, a igreja é soberana. A igreja é responsável por tudo que está acontecendo. Então você precisa olhar aonde você está inserido. Se há justiça ou não, se há prostituição ou não. Porque onde a instituição for, você vai também. Se o pastor está errado, conscientemente, e não corrige-se, e nem corrige a igreja, ele não vai para o céu. Ah, mas tem perdão? Tem perdão para quem se arrepende, para quem se corrige. Agora, para quem não se arrepende, para quem não se corrige, não tem perdão. O perdão não é automático, não. Senão não estaria escrito. O próprio exemplo da oração que Jesus nos deu, que foi o Pai Nosso, ele disse, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E o apóstolo Paulo escreveu e disse: orando, perdoem. Quer dizer, vai orar, já diz assim: Senhor, eu perdoo fulano. Ele me feriu, ele me magoou, ele me prejudicou, mas eu perdoo ele. E o correto é ir lá e dizer: olha, fulano, tu fez isso e isso e isso para mim. Isso me trouxe prejuízo. Mas hoje em dia, fica tudo debaixo dos panos. Tudo debaixo do tapete. Então você precisa entender que se você está inserido em algum lugar, você está caminhando rumo a algum lugar. Porque a igreja simboliza um ônibus que conduz pessoas a algum lugar, que deveria ser ao céu, mas muitas não estão conduzindo ao céu. Por quê? Porque deixaram o espírito do anticristo, que é o mesmo espírito de Satanás, que veio da parte de Satanás. E esse espírito está conduzindo a igreja. Então não há correção de erros, não há pregação do evangelho mais. Há pregações, há sermões que induzem a pessoa a acreditar em milagres, mesmo que ela esteja toda errada. Ora, um pai que é justo, ele não deixa o seu filho todo errado, ele corrige o seu filho. Meu filho está errado, mas eu vou dar dinheiro para ele continuar errado. Meu filho está errado, mas eu vou dar riquezas para ele continuar no erro. Não, Deus não é assim não. Quem é assim é o inimigo de Deus, é aquele que quer ser Deus e precisa da sua aprovação para ser Deus. Agora, o Deus verdadeiro não precisa da nossa aprovação para ser Deus. Ele é Deus. Ele é. Então você precisa entender que você é totalmente responsável pela salvação da sua alma. E os seus atos de hoje decidirão onde você vai estar no futuro. Você precisa entender isso. Se você sustenta uma obra toda errada, Deus não vai te dar um prêmio. Pode ter certeza. Se você sabe que tem erros, que Deus não vai fazer vista grossa para esse erro e você, mesmo assim, você continua inserido nesse meio, então você escolheu. Você escolheu. E a sua escolha determinará onde você vai estar no amanhã. Não tem conversa. Ah, mas tem teólogos que explicam certinho. Olha, a teologia é o estudo das coisas de Deus, mas é humana. A teologia foi criada por necessidades humanas. Então não quer dizer que a teologia vai explicar a Bíblia, vai dizer que isso foi para aquela época, para essa época, isso significa isso, significa aquilo, porque isso aí está caindo no erro que a própria palavra diz que ela não é de particular interpretação, não. Aliás, eu conheci pessoas que antes de estudarem, de fazerem teologia, era uma. E depois que fez teologia, a pessoa mudou. Antes dela fazer teologia, ela colocava a mão nos enfermos e os enfermos eram curados, realmente eram curados. Depois eu não sei o que houve, que não aconteceu mais isso. Eu nunca fiz curso de teologia, não acho que eu precise disso. E até hoje acontece curas, até dentro da minha casa. Até dentro da minha casa. Acontecem milagres. Porque Deus não muda, é nós que mudamos. É nós que tomamos o caminho que Balaão só não tomou
porque envolvia o povo de Deus e Deus impediu. E muita gente tomou o caminho de Balaão, pelo prêmio que a vida pode proporcionar. E estão tranquilos, porque o diabo as tranquiliza. Porque o diabo tem interesse na perdição da alma da pessoa. Então tem muita gente enganada, muita gente correndo para o abismo sem se dar por conta. Sem se dar por conta. Porque se você sabe de um crime e você não abre a sua boca, você é no mínimo cúmplice. A própria lei humana, se você está dentro de um carro e esse carro está cheio de armas, você vai preso. Não interessa que você esteja de carona ou não, a polícia não sabe. Entende? Se você está dentro de um carro e o carro está cheio de drogas, você vai preso se a polícia pegar você. Se a polícia parar aquele carro e está cheio de drogas, não interessa, você vai dizer, mas eu estou aqui de carona. Eu não sabia. Então você tem que entender que se você está no lugar errado, na hora errada, e você vê, porque ninguém é cego, ninguém é inocente. Ninguém é inocente. Você vê o erro. E você não liga, você não faz nada, você continua ali, você no mínimo é cúmplice. No mínimo é cúmplice. Eu canso de dizer aqui nos vídeos que Deus olha de cima. Deus vê de cima. Aí, por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui, bem simples. Deus olhando lá do céu, enxerga você e toda a sua família. Você e toda a sua família. É ou não é? E aí, Deus olha lá do céu e vê, por exemplo, alguém da sua família doente, necessitado, sem cuidados nenhum. E aí você pega a sua Bíblia, bota debaixo do braço e vai para a igreja. O que você acha que Deus vai pensar? O que você acha que Deus vai pensar? Você sabe que o seu familiar está doente. Você conhece essa palavra que diz, estive enfermo e não me visitastes. E aí você pega a sua Bíblia e vai lá para o meio de um monte de gente que também faz a mesma coisa. E Deus está olhando lá de cima. E diga-se de passagem que muitos filhos, olhe bem, muitos filhos não cuidam dos pais e cuidam muitas vezes dos outros estranhos. Não visitam os pais, mas muitas vezes visitam os outros estranhos. E Deus está vendo. Deus está contemplando lá do céu. Deus vê todas as coisas. Ele vê de cima. Não tem como enganá-lo. Ou então, como eu sempre digo aqui, Deus olha lá do céu, tem 1000 pessoas dentro de um templo. E 3 casas depois do templo, tem uma pessoa enferma, precisando de ajuda, precisando de auxílio, não tem condições nem de levantar da cama e pegar um copo de água. E Deus vê 1000 pessoas ali, dizendo que o adora. E tem muitos que se arriscam a dizer que essa geração é a geração do arrebatamento. Olha, gente, para mim não é não. Para mim tá tudo errado. Para mim tá tudo fora do lugar. Mas tudo bem, você não é obrigado a me ouvir. Você não é obrigado a concordar comigo. Agora eu sou obrigado a pregar. Eu sou obrigado a falar a verdade. Eu fui chamado para falar a verdade. E usando aqui o versículo que o Bolsonaro usava, conhecereis a verdade vos libertará. Mas tem muita gente que conhece a verdade e fica cada vez mais, anda cada vez mais no erro. Mas você está certo se você anda cada vez mais no erro, porque a Bíblia diz,
Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Porém, a Bíblia diz que aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. E aquele que é justo, justifique-se mais ainda. Faça ainda a justiça mais ainda. Então, você que escolhe. Eu sei que, por exemplo, tinha pessoas que me ajudavam aqui e que a ajuda era necessária e que pararam de me ajudar porque certamente eu falei alguma coisa que elas não gostaram. Mas eu vou parar? Não vou mais falar a verdade? Vou me vender como Balaão? Eu não posso fazer isso. R$1.000 não vale a minha salvação? Ou que fosse 10 mil, ou que fosse 100 mil, ou que fosse 1 bilhão. Quando eu fui chamado, eu já sabia, eu já tinha visto homens de Deus, que aliás, não foram só homens de Deus que eu conheci, mas a Bíblia está recheada de profetas de Deus que também passaram necessidades básicas. Alguns deles Deus teve que mandar se esconder. E Deus teve que alimentar. Os corvos foram levar alimentação para eles. Por que será? Então, quando eu fui chamado, eu já sabia que seria assim. O próprio Filho de Deus nasceu em um lugar qualquer. E o próprio Jesus disse: se me perseguiram, perseguirão a vós. Se me desprezaram, também vão desprezar a vós. Se me açoitaram, também vão açoitar a vós. Então não se iluda. Ah, o meu pastor tem que comer o melhor. Não, o pastor tinha que dar o exemplo. Pelo menos foi o que Jesus ensinou. Quando ele pegou a bacia e começou a lavar o pé dos apóstolos, porque isso era serviço dos servos naquela época. Quando seus senhores chegavam em casa, os servos corriam lá, pegavam a bacia, não sei se mornavam a água ou não, e vinham lavar os pés dos seus senhores e enxugar. E quando Jesus foi fazer isso com os seus, alguns disseram: não, senhor, o senhor não vai lavar meus pés. Porque acharam o cúmulo. Ele era o mestre, como é que iria lavar os pés? Ele não era servo. Servo era eles. Mas Jesus estava ensinando ali que o líder deveria dar o exemplo. Mas hoje em dia os líderes estão pouco se lixando para a igreja, para os fiéis, para aqueles que passam necessidade, fome muitas vezes.